nós começamos esta edição destacando os Estados Unidos, que hoje confirmaram a venda de nova soja ao exterior. Exatamente, confirmação feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta sexta-feira trouxe a confirmação de 420 mil toneladas de soja vendidas, comercializadas para destinos não declarados. E essa soja aí trouxe um ânimo para o mercado. Daqui a pouco nós vamos ver como é que se comporta a Bolsa de Chicago neste momento. Mas você vai conferir agora os dados relacionados a essa confirmação de vendas bastante expressiva. Para se ter uma ideia de como que é expressiva, essa venda que foi confirmada na manhã de hoje, desta sexta-feira, traz um número muito superior do que foi vendido em toda a semana, do dia 28 de abril até o dia 5 de maio. Vamos ver como é que ficou dividido, porque teve vendas para a temporada atual, a 15-16, e também para a próxima, a temporada 16-17, é o que o gráfico nos mostra agora. Temos aqui vendas de exportação avulsas norte-americanas, destinos não declarados, para a temporada 15-16, 280 mil toneladas, a 16-17 foram vendidas 140 mil toneladas de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgou na manhã de hoje essas 420 mil toneladas totais que foram comercializadas. Essa situação de comércio, essa venda que foi divulgada pelo Departamento de Agricultura norte-americano, trouxe um alívio lá para a Bolsa de Chicago, que vinha operando em baixa. Essa baixa foi reduzindo logo depois do anúncio dessas vendas. Vamos saber agora como é que vem Chicago. Pode até vir em queda, mas é uma queda menor do que se tinha na abertura dos negócios. É isso mesmo. Nós temos aqui, por exemplo, a posição de maio. Você observa que vem no campo negativo. O campo negativo não mudou. Entretanto, posição de maio, por exemplo, chegou a ser negociada hoje a 10,52, 10 dólares e 52 centos por bushel. Agora vem 10,58. Posição de julho, por exemplo, posição de julho vem com queda agora de 0,39% a 10 dólares e 67 centos mais 75 por bushel, mas chegou a ser comercializada por mais de 10 centos de dólar abaixo. A posição de agosto, 10 dólares e 69 centos mais 25 por bushel, negócios do momento, 0,44% de queda. E setembro, 10 dólares, 61 centos mais 75 por bushel, queda de 0,44%. Porque nós estamos mostrando o quadro agora. Está em queda? Sim, está em queda. Mas essa informação, essa confirmação de vendas, tirou dessa situação aqui, essa situação chamada cotação mínima ou negócios na mínima no dia, elevou os negócios ou melhorou os negócios em 10 centos de dólar por bushel para as posições. Continua andando em campo negativo, mas agora as perdas são bem menores do que na abertura dos negócios na Bolsa de Chicago. Vamos agora voltar a atenção aqui para o Brasil, porque a gente vai dar uma olhada no dólar comercial negociado hoje frente ao real. Veja comigo que a moeda norte-americana volta a operar na casa dos R$ 3,50. Neste momento vem com alta de 1,03%, agora subiu para 0,6%. Negócios, portanto, em alta com o dólar aqui no Brasil. Moeda norte-americana vale neste momento R$ 3,51. Por aqui a gente confere agora as cotações da soja hoje em todo o país. Vamos falar agora de feijão. Olha, o estado de Goiás ampliou em mais de 10% a sua área cultivada com feijão nesta safra. Segundo a Conab, considerando o feijão de primeira, segunda e terceira safra, a área de cultivo alcançou 115.500 hectares. E a produção estimada está em 264.600 toneladas do grão,
quase 12% acima da produção goiana de feijão do ano passado. O problema é que quase metade da produção goiana de feijão é feita na terceira safra, essa fase em que estamos agora. E o estado vem passando por uma estiagem severa. Neste mês choveu apenas em algumas localidades da região sul do estado. No mês de abril, choveu em parte do estado, mas de forma irregular. A situação é mais crítica na área central e também parte do leste de Goiás, onde não chove com força desde o mês de março. Olha, no município de Jataí, onde a chuva caiu com um pouco mais de expressão apenas no fim do mês de abril, os produtores de feijão já estimam uma quebra de 30% na produção. Esse déficit hídrico está causando problemas nessa fase das lavouras, que é a fase de enchimento de grãos, e já tem produtor registrando vagens parcialmente vazias. O quadro Somos Todos Produtores de hoje traz este assunto. A gente exibe para você agora fotos do produtor Evânio Bonato, ele que é da fazenda Santa Luzia de Cristalina, em Goiás. O Evânio cultiva feijão e utiliza irrigação para manter a plantação com umidade suficiente. Mas ele conta que até para produtores que investiram em irrigação, a situação está complicada, já que o clima seco compromete o abastecimento da água nos lençóis freáticos, de onde é retirada a água para ser bombeada. Evânio, muito obrigada pela sua participação. A gente segue por aqui falando a respeito deste assunto. Vamos saber agora se tem previsão de chuva próxima para chegar no estado de Goiás nos próximos dias. Vamos até São Paulo, então, falar com a Nadiara nessa primeira participação da Agricultura de hoje. Nadiara, boa tarde para você. A gente comentava aqui a respeito dessa falta de chuva em Goiás, né, que afeta os produtores de feijão e também produtores de milho safrinha. Como que está a umidade do solo e tem previsão de chuva aí nos próximos dias? A situação segue crítica, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Por enquanto, a expectativa é de chuva em algumas áreas do estado de Goiás, mas chuvas como já vem ocorrendo nos últimos dias. São pancadas muito isoladas que favorecem algumas cidades localizadas e não é uma chuva bem distribuída. Além disso, o volume de água previsto é muito baixo, então não é aquela chuva agrícola que recupera a umidade do solo e garante boas condições para o desenvolvimento das lavouras de feijão. Por enquanto, o índice de umidade do solo está abaixo dos 10% em toda esta área em laranja do mapa e no sul do estado, a região de Jataí, justamente onde choveu de forma um pouco mais frequente até o mês de abril e também foi registrada uma chuva bem fraca neste mês de maio, o índice de umidade do solo está mais elevado, variando até de 50% a 70% nessas áreas mais próximas a Mato Grosso do Sul. Agora, para os próximos dias, tem previsão de algumas pancadas de chuva. No início da próxima semana, teremos o avanço de uma frente fria pelo litoral do Brasil, que deve organizar chuvas pelo interior do país. Só que, mais uma vez, é aquela chuva bem mal distribuída. A gente observa aqui pancadas um pouco mais fortes em algumas áreas que fazem divisa com Minas Gerais. No interior do estado, o tempo mais seco e sobre o sul e norte, pancadas de baixos volumes acumulados. Então é uma chuva muito rápida, isolada, que não ajuda a encharcar o solo. E no próximo período, entre 18 e 22 de maio, a chuva ainda acontece entre o sul e leste do estado, mais uma vez com baixo acumulado. E essa situação não deve melhorar, pelo menos até o dia 27 de maio. As pancadas de chuva até devem ocorrer, mas de forma rápida, isolada, e não são esperados volumes expressivos de água que possam reverter a situação de umidade no solo. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações, até já. Por aqui a gente confere então cotações do feijão. Veja hoje como estão os valores no Paraná. O dia foi bastante movimentado ontem no Brasil por conta da política nacional. Se por volta das 11h30 da manhã a presidente Dilma Rousseff, presidente afastada agora, reuniu então os ex-ministros porque o Diário Oficial da União já trazia a exoneração de todos eles na publicação que aconteceu às 7 da manhã desta última quinta-feira. Reuniu para dar alguma satisfação à população brasileira e até fazer algumas acusações em relação ao
ao novo presidente, Michel Temer, principalmente colocando em dúvida se alguns procedimentos e também alguns itens que foram tomados pelo governo, como Bolsa Família, entre outros fatores implementados pelo governo federal na gestão da Dilma Rousseff e também do ex-presidente Lula da Silva, que isso seria retirado. Enquanto que ela colocou essa situação, Michel Temer, durante a tarde, aí por volta das 17 horas e 30 minutos, ele se ateve no seu discurso, no qual ele falou a respeito das suas atitudes que ele deve ter nesse governo, por enquanto provisório. Ele negou tudo que foi colocado para ela, que foi colocado por ela, pela presidente Dilma. Se ela colocou a situação de que ele retiraria, ele garantiu que não retiraria e até melhoraria a situação. Em relação aos ministérios, as pastas, elas foram reduzidas de 32 para 23. A efetividade disso não se sabe ao certo ainda, porque muitas vezes apenas há unção entre uma e outra e os custos ficam os mesmos. Você vai acompanhar agora um pouco do que aconteceu nesta última quinta-feira em relação à política nacional. Eu pretendia que esta cerimônia fosse extremamente sóbria e discreta, como convém ao momento que vivemos. Nós vamos precisar muito da governabilidade. E a governabilidade exige, além do que eu chamo de governança, que é o apoio da classe política, do Congresso Nacional, precisa também de governabilidade, que é o apoio do povo. O povo precisa colaborar e aplaudir as medidas que venhamos a tomar. E, nesse sentido, a classe política, unida ao povo, conduzirá ao crescimento do país. Todos os nossos esforços estarão centrados na melhoria dos processos administrativos, o que demandará maior eficácia da governança pública. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Aí, esse foi agora o presidente Michel Temer falando a respeito de como deve ser o seu governo, questões relacionadas à atitude. A lista dos ministros que foram empossados ontem, você encontra acessando o blog do Agricultura BR, o endereço está aí na tela. Mas olha só, entre os ministros que assumiram no dia de ontem, nessa última quinta-feira, claro, chama mais atenção nossa aqui. Eu estou falando de Blairo Maggi, senador pelo estado do Mato Grosso, que assinou ontem, como ministro da Agricultura. O Blairo Borges Maggi graduou-se em agronomia na Universidade Federal do Paraná. Sob o seu comando, a pequena empresa de sementes Maggi, fundada em 1973, transformou-se num grande grupo, o Grupo André Maggi, com a chegada da família ao Cerrado mato-grossense. Em Mato Grosso, o empresário venceu as eleições para governador do estado, com 51% dos votos no primeiro turno. Em 2006, se reelegeu governador com 63,59% dos votos. Maggi tem sido constantemente citado pela revista Forbes como um dos líderes mais influentes do mundo. Entre os 30 líderes mais influentes do Brasil, da revista Época, o ex-governador também figurou. Agora, aí estão os fatores positivos do senador Blairo Maggi. Mas vale ressaltar também que o Blairo Maggi, principalmente no seu segundo governo, ele foi bastante criticado pela classe rural do estado do Mato Grosso. Esse é um fator importante. Ele recebeu duras críticas pelos representantes do setor de seu próprio estado. Recentemente, em entrevista ao Canal do Boi e também a outros organismos de imprensa, ele afirmou desconhecer também o Plano Agrícola Pecuário, que foi lançado na última semana pela então ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Agora restar agora esperar como é que fica a situação da produção e também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o Agricultura BR vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta, a gente fala a respeito de café e você vai ver que a produção de café robusta, as lavouras, têm mostrado um rendimento menor.
Bom, e a Agricultura BR segue por aqui, trazendo em destaque agora previsão do tempo. Esse bloco vai trazer o café aqui no Brasil, vamos falar de tempo, mercado, e a gente começa falando então a respeito do clima, porque tem muito produtor avançando com os trabalhos de colheita. Vamos até São Paulo então falar com a Nadiara mais uma vez. Nadiara, como que fica a previsão do tempo para os próximos dias nessas regiões produtoras de café? Olha, Juliana, tem previsão para o aumento das chuvas agora nos próximos dias, especialmente durante a próxima semana sobre o centro-sul do país. Essa chuva deve atingir algumas áreas produtoras do estado de São Paulo e também do Paraná, especialmente norte paranaense. A partir do domingo, teremos o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do país. Esse sistema deve aumentar as chuvas e principalmente Paraná e São Paulo devem ser mais atingidos. Algumas áreas devem receber de 30 até 50 milímetros em 5 dias. Então, essa chuva ela pode paralisar momentaneamente as atividades de colheita do café. Também pode chover forte em algumas áreas aqui da zona da Mata de Minas Gerais e Sul Mineiro. Nas demais áreas de Minas Gerais, boa parte do interior do Centro-Oeste, assim também como as áreas produtoras de café do estado do Espírito Santo, não há previsão de grandes volumes de água. Até chove, mas de uma forma rápida e isolada. No estado de Rondônia, a chuva volta também a aumentar no decorrer da próxima semana, com aumento também da umidade da Amazônia sobre esse estado. No próximo período, entre 18 e 22 de maio, chove de forma generalizada sobre o centro-sul do país, mas os maiores volumes devem atingir o estado paranaense. Nas áreas produtoras de café do Sudeste, tanto de São Paulo como Minas Gerais e Espírito Santo, o volume de água será muito baixo, então indica que é uma chuva rápida e isolada, pode complicar momentaneamente as atividades de colheita do café, mas não paralisa por um período muito longo. A mesma situação a gente observa aqui no sul da Bahia e também sobre o estado de Rondônia. Tem previsão de chuva, mas é uma chuva rápida e de baixo volume acumulado. Durante o próximo período, que vai até o dia 27 de maio, chove de forma generalizada ainda sobre partes do centro-sul do país, mas mais uma vez no sudeste é uma chuva fraca. Na mesma condição para o sul da Bahia e Rondônia, que tem previsão para tempo ainda mais seco no final do mês de maio. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada então mais uma vez. Até já. Por aqui você confere cotações de mercado, cotação agora para o estado de Minas Gerais. Por aqui o destaque desse bloco segue sendo o café, então vamos começar trazendo os destaques para o café Robusta. Vamos saber como é que estão os negócios no mercado futuro, na Bolsa de Londres, na plataforma Life. Há pouco vinham as posições de mais curto prazo em ligeira queda. Vamos saber como é que estão os negócios agora. A queda continua, a queda é pequena, mas ainda existe. Posição de julho praticamente na estabilidade, com um recuo de 0,05%, 1.677 dólares por tonelada em negócios. Posição de setembro, com queda de 0,29%, 1.685 dólares por tonelada. Novembro, recuo de 0,41% a 1.695 dólares por tonelada. Café Robusta, que tem apresentado um bom desempenho na Bolsa de Londres, tem conseguido apresentar valores um pouco mais cheios, serve como referência aqui para o Brasil, onde há quebra, expectativa de quebra para a safra brasileira. Aqui no Brasil, a colheita do café Robusta já começou em meados do mês de abril e o ritmo dos trabalhos nos cafezais está lento, assim como também está mais reduzida a produtividade média destas lavouras. Segundo a apuração do CPEA, até a semana passada, a área colhida no estado do Espírito Santo alcançava apenas 10%. Já no estado de Rondônia, que é o segundo maior produtor da variedade no Brasil, a área colhida estava em 15%. Para a gente ter uma ideia o quanto que os trabalhos estão atrasados, nesta mesma época do ano passado, ambos os estados já contabilizavam mais de 30% de área colhida. No que diz respeito à produtividade dos cafezais, a estiagem que o estado do Espírito Santo recebeu neste ano, em mais uma safra, também está mostrando os seus impactos agora no momento da colheita. O rendimento médio está 25% inferior em relação a uma safra normal. E com essa disponibilidade menor de produto no mercado,
as negociações estão bastante limitadas, mas aquele produtor que comercializa o seu grão tem encontrado bons valores. Vamos acompanhar agora, pela apuração do CPEA, a quanto vem sendo negociada a saca de 60 quilos do Conilon no estado capixaba. Ontem, 12 de maio, o valor alcançou R$ 390,20, registrando mais uma valorização no dia. Você vê ali o gráfico subindo dia após dia. Ontem a alta chegou a 0,33%, o que ajudou a acumular a alta somada já no mês de maio, que chega a 2,35%. Atenção agora, produtores de café do Espírito Santo, a gente vai trazer para vocês cotações por aí, mais para a variedade Conilon e também arábica. Acompanhe. E neste começo de bloco destinado ao café, agora vamos falar da variedade arábica. Começando pelo cenário internacional, então vamos ver como é que vão sendo negociadas as posições em Nova York, que há pouco vinham perdendo. Vamos saber então, negócios na plataforma Ice Futures para café arábica vem com recuo, ligeiro recuo de 0,31% na posição de maio, que é negociada a $1,27 mais 80 a libra peso. Posição de julho perde 0,57%, negócios em $1,29 mais 30 por libra peso. Setembro vem com negócios em $1,31 mais 10 a libra peso, a queda de 0,60% neste momento. Posição de dezembro, $1,33 mais 80 por libra peso, com queda de 0,40%, vai perdendo no dia de hoje, portanto, negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, perde, mas perde pouco. Essa a situação de queda em Nova York, neste momento ela vai sendo relacionada para o café arábica, vai sendo relacionada com a alta para o dólar. O dólar voltou a bater R$ 3,50 aqui no Brasil e acaba tendo essa correlação. Em relação ao dólar, é importante lembrar que o Banco Central até 30, 40 minutos não tinha nenhuma atuação para conter a alta da moeda norte-americana, que é um motivo dessa alta, não tem nada a ver dessa vez com a política brasileira, é um motivo externo. Neste momento o dólar sobe no mundo todo e aí tem essa influência também na Bolsa de Nova York para o café arábica. Vamos saber agora se essa queda em Nova York já está impactando nos negócios da Bolsa Paulista em relação ao café arábica. Então temos aqui os negócios, vem perdendo mais ou menos na mesma batida. Você observa que a posição de setembro, essa posição é importante porque é quando você tem a maior parte, né, você tem uma força maior de escoamento de café arábica no país, tem apenas 480 contratos negociados, mas vem a $154 a saca de 60 quilos, com queda de 0,65%. Posição de dezembro perde 0,85%, com negócios a $157 mais 90 centes por saca de 60 quilos. Enquanto que março de 2017, negócios a $160,55, $160,55 por saca de 60 quilos, com queda de 1,56%, dia de queda para o café arábica nesta sexta-feira. No mercado físico do Brasil, o preço da saca do café arábica vem encontrando recuperação neste mês de maio. No acumulado do mês, já subiu mais de 4%. Lembrando que em abril, rasou fundo, alcançava o patamar de R$ 450 a saca. Hoje em dia, já está acima de 469, quase alcançando mais uma vez o patamar de 470. No dia de ontem, a saca de 60 quilos foi negociada no estado paulista por R$ 469,06, registrando uma valorização no dia de 0,56% em relação ao fechamento do dia anterior, no dia 11 de maio. No acumulado, portanto, deste mês, a alta já alcança 4,2%. A gente segue agora vendo preços do café, em especial agora para Minas Gerais. Acompanhe.
Vamos mudar de cultura. Atenção agora, cotonicultores do Brasil, para as informações de mercado. A gente começa falando do preço do algodão lá no cenário internacional, negociado na plataforma Ice Futures em Nova York. O algodão vem operando em queda por lá. Nesta sexta-feira, a queda não é muito expressiva, mas ainda assim vem com cenário de baixa. A posição de julho cai 0,03%, opera quase que na estabilidade, a 60 centes de dólar, mais 71 por libra-peso. Outubro também cai com um pouquinho mais de força, negócios agora 60 centes de dólar, mais 91, com queda de 0,26%. E a posição de dezembro vem operando em campo positivo, alta de 0,16%, negócios a 60 centes de dólar, mais 67 por libra-peso. Enquanto eu falo aqui, você viu o cenário mudando, a posição de julho já inverteu o rumo dos negócios, vem operando já em campo positivo. Aqui no Brasil, os negócios com o algodão registraram ontem um dia de baixa. Foi uma leve queda em relação ao fechamento da última quarta-feira, mas que não influencia muito nos negócios acumulados no mês de maio. Vamos acompanhar então como foi a operação aqui no Brasil? Veja que ontem o preço da libra-peso do algodão fechou o dia a R$ 2,69, mais 0,4 por libra-peso. O gráfico mostra para a gente essa oscilação no mercado do algodão nos últimos dias, mas que no acumulado do mês de maio tem um resultado positivo, registra uma alta de 0,84%. Atenção agora, produtores do Mato Grosso, para as cotações por aí. Veja no próximo bloco como operou o mercado do arroz e do trigo. Olha, você vai ver também o andamento da colheita da soja na Argentina, que vai comprovando a perda no rendimento. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo e não deixe de participar do programa. Hoje você já viu o quadro Somos Todos Produtores, mostrando imagens de áreas de produção por todo o país. Então participe conosco, mande a sua mensagem, mande a sua foto, seu vídeo aqui para o Agricultura BR, 6796562266. Você também pode mandar sua pergunta, seus questionamentos para a Agricultura BR. Responde, nós vamos procurar aqui as respostas com os técnicos, com analistas, que vão trazer para você a melhor situação para você compreender melhor o agronegócio brasileiro e também aquilo que você está vivendo aí na sua área de produção. Por aqui nós vamos falar um pouco a respeito do trigo, negociado na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vão os negócios agora. Ontem perdia bastante trigo, hoje recupera e recupera bem. Posição de maio ganha 1,63%. Negócios no top do dia, no máximo de negócios no dia, um valor mais alto, $4,66 por bushel. Posição de julho, negócios em $4,75 mais 50 bushel. A elevação é de 1,60%. Setembro, com alta de 1,46% a $4,84 mais 75 por bushel. E dezembro, com alta de 1,16%, cravados em $5 por bushel. Neste momento, alta e alta expressiva para o trigo na Bolsa Norte-Americana. Acompanhe agora comigo como foi o mercado no dia de ontem para o trigo aqui no Brasil. Começando pelo estado do Rio Grande do Sul, o dia registrou uma leve oscilação negativa, saindo do valor de R$ 715,74 na última quarta, dia 11, para ontem fechar o dia R$ 715,31. Alguns centavos de diferença, o que equivalem a 0,06% de queda. Mesmo assim, apesar dessa pequena queda no acumulado do mês de maio, o preço do cereal no estado gaúcho soma alta expressiva em apenas 12 dias, 4,15% de valorização positiva. A gente pode mudar a tela para trazer agora em destaque o estado do Paraná e como o mercado por lá vem reagindo nos últimos dias. Você vê que na última sexta-feira, 6 de maio, o valor estava em R$ 770. Essa semana teve 2 dias seguidos de baixa, alcançando na terça-feira, dia 10, 765, e nos últimos 2 dias, quarta e quinta, foram dias de recuperação.
Ontem, o preço da tonelada fechou o dia negociado no estado paranaense por R$ 774,91, alta no dia de 0,23%, que ajuda a somar a alta acumulada em maio, que agora alcança 1,22%. Atenção agora, produtores do Paraná, acompanhem os valores por município. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado do arroz, que nos últimos dias, últimas semanas, aliás, vem voltando patamares, né? Saiu da marca dos R$ 39,00 no mês de abril, voltou a alcançar R$ 41,00 e agora caminha para os R$ 42,00. No dia de ontem, o mercado operou com mais uma oscilação positiva, com o valor da saca de 50 quilos do grão em casca, negociado por R$ 41,46. A alta no dia foi de 0,46% e no acumulado deste mês de maio, o valor do arroz em casca já soma alta valorização de 2,24%. Atenção agora para as cotações do grão beneficiado. Acompanhem. Veja no próximo bloco a previsão do tempo para os estados produtores de milho. E ainda hoje você vai ver como é que está o andamento da colheita da soja e também do milho lá na Argentina. Agricultura BR no ar e nós vamos lembrar você que a sua participação é importante. Então participe conosco, mande as suas informações aqui, suas dúvidas, imagem, fotos da sua produção. Principalmente você, produtor que está trabalhando com milho pelo Brasil inteiro, mande, faça uma imagem, faça a foto aí da sua produção, mostre para nós como é que está essa condição de lavoura da sua produção de milho. Mande no 67 9656 2266. Olha, os assuntos que nós vamos ter nesse bloco tem muito a ver com essa participação do público, que nós esperamos que você envie para nós, porque nós vamos falar sobre milho, mas vamos falar também sobre o milho e a utilização dele, principalmente para silagem, para os animais. Tem gente se preparando pelo país inteiro e essa preparação ela é importante porque vem inverno. Esse inverno, por conta dos efeitos climáticos do Laninha, pode vir a ser rigoroso e, sendo rigoroso, a necessidade de ter alimento disponível é maior ainda. E aí o pecuarista, quem trabalha no complexo carne, vem muito preocupado com os custos do milho. O milho ficou mais alto, o que é bom para o agricultor, mas é bom para aquele agricultor que tem milho, né, Juliano? Porque o agricultor que não tem milho, e essa é uma situação complicada, porque há quebra, indícios de quebra em vários estados brasileiros, é bom para esse agricultor que tem milho para vender ou que vai ter milho para vender, mas o pecuarista vai ser ficando extremamente preocupado com a situação, porque os valores estão extremamente elevados, ele tem que se preparar para o inverno e a silagem é uma boa solução. Pois é, no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos a segunda safra de milho voltada para a silagem não sofreu com a geada que atingiu o estado no fim do mês de abril. O rendimento das lavouras foi positivo e a preocupação agora dos produtores diz respeito à armazenagem desse produto. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Viviane Lara. A previsão de geada no fim do mês de abril deixou muitos produtores de leite preocupados com o milho da segunda safra, destinado para silagem. O fenômeno chegou a se formar, mas com baixa intensidade, sem causar dano à cultura, que apresentou rendimento superior à safra passada. Na safrinha vai dar mais ou menos umas 60 toneladas, de 60 a 70 toneladas, na safrinha, né? Deu quase melhor que a safra normal, né? A safrinha correu muito bem. Não, a geada não prejudicou nem nada, né? Então foi excelente. Após o susto com a geada, os trabalhos na propriedade estão concentrados na produção da silagem. Vocês podem ver aí, estou com 3 silos, vou completar 3 silos cheios, né? Então é feito para o ano inteiro, entendeu?
Daí para o ano inteiro tem boia para as vacas, né? A silagem não pode ser considerada apenas uma reserva alimentar para os tempos difíceis. Tem que ter qualidade e ser uma fonte de energia. E para isso não basta apenas analisar o ponto de corte ideal. A armazenagem também faz parte deste processo. A silagem ela é um processo de fermentação em sistema anaeróbico, né? E se você não compactar ela devidamente, vai ocorrer a presença de oxigênio, vai ocorrer uma fermentação que não se deseja, que é uma fermentação acética, né? Comprometendo a qualidade do produto ensilado e depois lá não respondendo como a gente precisa na produção de leite. O rendimento abaixo do esperado interfere na rentabilidade do produtor. A cada ano, o custo da silagem aumenta e se esse investimento for prejudicado na hora da ensilagem, a produção de leite diminui e muitas vezes acaba inviabilizando a atividade. Ela não é barata, né? Ela é um custo, vamos dizer assim, fixo e um dos mais elevados dentro de uma cadeia de produção de leite, né? Hoje o custo de uma silagem ela gira em torno de 22 a 25 centavos o quilo, né? Então, e um hectare aí gira em torno de R$ 1.700 para te implantar ele. Então é bem elevado, né? E quando um produtor trabalha com leite abaixo da casa de R$1, isso é muito significativo, né? Então tem que cuidar, tem que fazer bem feito, pouco, mas bem feito para poder ter qualidade. Tá aí as informações a respeito de silagens, cuidados e também tem, claro, preocupação com os valores. Daqui a pouco nós vamos destacar valores negociados para o milho. Por aqui nós vamos mostrar então como é que fica essa situação para o milho no Brasil. Mais uma vez, destacando os principais produtores e exportadores do cereal do país e vamos mostrar também como é que estão os valores. Uma coisa que chama atenção quando nós falamos dos valores médios nos principais estados produtores de milho e também de soja, e aí eu posso afirmar que com uma exceção eles coincidem entre si, tanto de soja quanto de milho, é que os últimos 30 dias tem registro de valores mais altos para o milho e também para a soja. Você vai acompanhar agora o estudo feito para o milho, são os 4 principais produtores e exportadores de milho. Vamos ver como é que estão os valores negociados agora nos estados em cada um deles, considerando a mínima e a máxima diária. Nós começamos o destaque aqui pelo estado do Mato Grosso. Mato Grosso, no dia 12 de abril, tinha o valor de R$ 33,50, a saca de 60 quilos, o valor médio chegou a R$ 36,00 no dia 17, dia 25 do último mês, R$ 36,50. Começou o mês de maio em R$ 36,50, no dia 10 deste mês, R$ 38,50, no meio dessa semana, e agora, pelo menos até o meio-dia desta sexta-feira, 13, estava o valor em R$ 38,75, a saca de 60 quilos para o milho no estado do Mato Grosso. Tem valorização para o milho em Mato Grosso, essa valorização que você acompanhou aí chega a 6,73% nesse período analisado. Vamos mostrar agora mais estados, vamos trazer o destaque. Temos aqui o estado do Paraná, você tem o estado do Paraná em destaque aqui, no dia 12 de abril, o valor era de R$ 47,00 a saca de 60 quilos. No dia 17, chegou a R$ 49,00. No dia 25 de abril, esse valor estava negociado a R$ 50,50 a saca de 60 quilos, enquanto que no dia 2 de maio chegou a R$ 51,50. No último dia 10, no meio dessa semana, R$ 53,25. O milho continua ganhando força no Paraná, chega a R$ 54,00 a saca de 60 quilos. Nós temos no estado do Paraná, considerando a mínima e a máxima diária. De acordo com alguns produtores rurais do estado do Paraná, em contato hoje pelo Twitter, já tem médias, né? De acordo com os produtores rurais, já tem valores negociados no Paraná na marca de R$ 60,25 por saca de 60 quilos. Essas são informações de produtores rurais do estado do Paraná. R$ 60,25 chegaram a fazer vendas nesta quinta-feira, de acordo com o que foi
foi divulgado na nossa página no Twitter. Não é um valor difícil de alcançar, nós já tivemos valores como esse, mas principalmente no Nordeste, no Norte do estado da Bahia. No Paraná, chegando acima de R$ 60, R$ 60,25, de acordo com produtores rurais que estão sempre em contato aqui com a Agricultura BR. É um valor que, para quem teve esse milho para vender, bastante positivo, mas, como eu já disse, como você já viu aqui, preocupa demais quem está do outro lado. Quem precisa comprar milho, Complexo Carnes, está bastante preocupado com os valores mais elevados. Ainda não surtiu qualquer efeito e nem deve surtir efeito sobre os valores essa liberação das importações de 1 milhão de toneladas até por volta no mês de outubro, sendo que tem algumas regras, mas mesmo assim não deve realmente mexer em nada com esse mercado. A verdade é que o Brasil tem uma expectativa de quebra de safra, tem também uma situação de uma demanda bastante elevada para pouco milho que deve ser produzido em segunda safra no Brasil, que é onde concentra a maior parte da produção nacional. Dando sequência, você vai ver agora aqui mais um estado, é Goiás em destaque. Milho, no dia 12 de abril, tinha um valor médio de R$ 44,90, no dia 17, R$ 44,25, R$ 45,25 no dia 25 do mês passado, no dia 2 de maio, R$ 47,25, dia 10 de maio, no meio dessa semana, R$ 45,25 mais uma vez, e hoje R$ 46,76 a saca de 60 quilos do milho, apresentando alta também. Essa alta aí no estado de Goiás é a mais tímida aqui, fica em 3,7% aos registros de hoje, sexta-feira, até o meio-dia. Já o último estado aqui é Mato Grosso do Sul, temos aqui o estado do Mato Grosso do Sul em destaque para o milho, no dia 12 de abril, há exatamente 30 dias, R$ 43,75 a saca de 60 quilos, dia 17 chegou a R$ 43,25, no dia 25 chegou a R$ 43,75, dia 2 de maio, R$ 46,25, no meio dessa semana, R$ 47,50 e hoje já se encontrava em R$ 47,75, alta de 9,14% para o preço do milho nos últimos 30 dias no estado de Mato Grosso do Sul. Você conferiu os principais produtores e exportadores de milho do Brasil, vão mostrando elevação em todos os estados. Essa é uma situação que nós vamos mostrando desde o começo do ano e ela não mudou. Já no mercado futuro do milho, as cotações também vêm em elevação. No acumulado deste ano de 2016, hoje, por exemplo, temos a posição de mais curto prazo, já negociando a saca do cereal a mais de R$ 51. Vamos acompanhar os negócios em tempo real agora, os negócios acontecendo pela BMF Bovespa. Maio tem agora 590 contratos negociados, negociam cada saca do milho a R$ 51,31. Essa posição vem com alta de 0,65% em relação ao fechamento de ontem. Julho negocia a saca a R$ 46,89, com alta mais expressiva de 1,38%. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez, o maior número de contratos. São mais de 2.100 agora e negociam a saca a R$ 42,55. Alta no dia, 1,45%. Já novembro tem 160 contratos, negociando o valor do milho a R$ 43,90 a saca. Esta posição sobe ainda com mais expressão, 1,86% de alta. Acompanhe agora mais cotações do milho no Brasil, mais no mercado físico. Veja. E as chuvas que atingiram os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul devolveram um pouco da umidade de solo, porque vinha atingindo esses estados, principalmente para o território sul-mato-grossense. Chuvas bastante fortes, ontem mesmo caiu mais uma chuva forte em Mato Grosso do Sul. Mas, em linhas gerais, o centro-oeste continua passando
por uma situação de seca, de falta de água, de falta de umidade no solo, por conta das chuvas que são menores. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para essas áreas. Mato Grosso do Sul está tendo uma certa compensação, Nadiara, mas nos demais estados a situação continua meio crítica, né? Falta chuva, falta umidade no solo em Goiás e Mato Grosso. Exatamente, Fabiano. A situação é crítica mais para a metade norte da região centro-oeste e na metade sul, como é o caso de Mato Grosso do Sul, a situação já está melhor por causa dessas chuvas das últimas semanas. A chuva ela traz alguns problemas porque vem com forte intensidade, acaba trazendo alguns transtornos, mas tem garantido boas condições de umidade do solo. E esse padrão não deve mudar muito para os próximos períodos. A expectativa é de chuva em partes do centro-sul do país, só que essa chuva vai continuar concentrada mais entre Mato Grosso do Sul e Paraná, beneficiando então principalmente esses dois estados. A partir do próximo domingo teremos o avanço de uma nova frente fria pelo centro-sul do país. Mais uma vez esse sistema deve trazer chuvas mais volumosas aqui entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A gente observa que não é uma chuva bem distribuída, mas é nesses três estados que devem ser registrados pelo menos 30 milímetros. Então é uma chuva que mantém a umidade do solo, não deve trazer tantos transtornos como no início desta semana, porque o volume não é tão expressivo, mas por outro lado mantém a umidade no solo. Já que entre Minas Gerais e principalmente sobre partes do centro-oeste como Goiás e Mato Grosso, a situação segue crítica, porque até há previsão de chuva, mas não é uma chuva homogênea. A gente observa que ocorrem algumas pancadas um pouco mais fortes, mas essa chuva ela não deve ser bem distribuída sobre as áreas produtoras e a maior parte de Goiás e de Mato Grosso ainda vai receber baixos volumes de água. É uma chuva que não garante umidade do solo para o bom desenvolvimento das lavouras de milho. No próximo período, entre 18 e 22 de maio, a gente observa que continua chovendo sobre o centro-sul do Brasil, mas, mais uma vez, chuvas mais concentradas aqui sobre os três estados da região sul, partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Desta vez, principalmente sobre o Paraná, deve chover mais, com mais de 50 milímetros em 5 dias. Em Mato Grosso do Sul e São Paulo, o volume será um pouco menor, mas ainda assim uma chuva significativa que ajuda a manter a umidade do solo. E entre Minas Gerais, principalmente Goiás e Mato Grosso, chuva muito isolada e com baixo acumulado. Então, o tempo até fica um pouco mais úmido, mais nublado, mas não chove de forma significativa para encharcar o solo. E do dia 23 ao dia 27 de maio, a chuva ganha mais intensidade sobre a região sul e o ar seco ganha força aqui sobre o interior do Brasil. No estado de Mato Grosso não tem previsão de chuva significativa neste período. No estado de Goiás chove na divisa com Mato Grosso do Sul, mas também é de forma rápida e isolada. E entre Mato Grosso do Sul e Paraná a chuva será um pouco mais abrangente. Desta vez o volume maior de água deve ficar concentrado principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Então para os próximos períodos as expectativas não são boas para o interior do centro-oeste, principalmente Goiás e Mato Grosso, porque apesar da chuva chegar, chega com fraca intensidade. Fabiano. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação, informações importantes para os produtores rurais do país, em especial os produtores de milho e aquelas regiões aí que estão aguardando chuva. O pessoal consegue fazer um bom planejamento, de olho aqui nas informações da Agricultura BR e também da previsão do tempo com a Nadiara Pereira. Ela volta ainda hoje trazendo a previsão de chuvas para todo o Brasil. Por enquanto, fique com cotações do milho no Paraná. Bom, por aqui o assunto segue sendo o milho na Agricultura BR. Você viu aqui informações importantes a respeito de produção de silagem, de preços nas principais regiões produtoras, mercado futuro no Brasil, situação climática para quem produz milho. Ainda hoje você tem os destaques do milho lá na Argentina. Mas antes, nós vamos ver agora como é que está a situação do milho na Bolsa Norte-Americana. Milho que essa semana teve informações importantes e positivas, Juliana, porque a semana passada, até o dia 5 de maio, trouxe uma venda de exportações de milho muito boa para os Estados Unidos. Chegou a pouco mais de 1.115.000 toneladas que foram comercializadas. A demanda sobre o milho norte-americano, para a sorte deles principalmente,
começou a aparecer de uma forma um pouco mais determinante, de uma maneira mais clara, e isso traz uma situação positiva para o mercado. Chicago fechava em alta ontem e vinha apontando para cenário positivo nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha então agora nos negócios com milho lá na Bolsa de Chicago, porque ele vem subindo. A posição de maio opera agora quase que na estabilidade, mas tem uma tendência de alta no momento de 0,06%. A cotação está no valor máximo do dia, a $3,85 mais 50, conforme você confirma comigo na coluna onde diz cotação máxima, que mostra os negócios mais altos para o dia de hoje. A posição de julho vem também próxima da cotação máxima, sendo negociada agora a $3,90 mais 50 por bushel. Alta neste momento para essa posição, 0,32%. A posição de setembro, que hoje já chegou a alcançar mais de $3,93 por bushel, agora vem um pouquinho abaixo disso, mas segue também em movimento de alta. A alta agora para essa posição é de 0,25%, com negócios a $3,92 mais 50 por bushel. Para a gente fechar a análise aqui, veja que dezembro também sobe, 0,25% neste momento, já ganhou centavos de dólar nesta sexta-feira e agora opera a $3,97 mais 50 por bushel, sendo que a cotação máxima do dia foi maior que isso, foi a $3,98 mais 50, mas segue oscilando com tendência positiva. As informações do milho, daqui a pouco você tem mais destaques aqui no Agricultura BR para o cereal, para o milho, e daqui a pouco, no próximo bloco, você tem os valores da soja nos preços praticados nos portos brasileiros. E ainda nessa edição, o andamento da colheita da soja na Argentina. Não saia daí, a gente já volta. A Agricultura BR de volta e nesse bloco trazendo muito destaque em relação à soja. E olha, para começar a trazer a atração deste momento, nessa abertura de bloco, eu vou lembrar você que essa semana ela foi marcada pela divulgação de importantes levantamentos. Aconteceram principalmente na terça-feira. Terça-feira pela manhã, a Conab divulgou o seu levantamento de safra, o 8º para a temporada 2015-2016, e no mesmo dia nós tivemos, exatamente com a Agricultura BR no ar, tivemos a apresentação dos dados do Departamento de Agricultura norte-americano no seu relatório de oferta e demanda. Os dois relatórios trouxeram situações importantes em relação à soja aqui no Brasil. Eu vou lembrar algumas delas. Entre elas, eu destaco a Conab. A Conab reduziu a sua expectativa de produção de soja no Brasil, reduziu bastante. Trouxe para 96.900.000 toneladas a sua estimativa de produzir soja no Brasil. Esse foi o dado que nos chamou a atenção aqui no Agricultura BR. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe dois elementos que chamaram a atenção em relação à produção de soja no Brasil. Entre eles, confirmou pelo segundo mês consecutivo a exportação brasileira, sua expectativa para a temporada 15-16. Agora, estimada em 59.500.000 toneladas, expectativa para a safra atual. Mas chamou mais atenção ainda a expectativa para a safra 2016-2017. O Departamento de Agricultura americano espera que o Brasil exporte 60.200.000 toneladas na temporada 16-17. Então, elementos fortes que mostram o que deve acontecer com a temporada atual e a próxima. E olha só, uma coisa que chama atenção, se comparado às safras passadas, também destacando aqui na Agricultura BR, é que a produção brasileira sobe, a produção brasileira aumenta de soja. Mas uma coisa que aumenta muito mais, fica muito claro, são as exportações brasileiras de soja. Ela sobe, ela se eleva bem mais do que a produção. E num cenário como esse, quem está em casa acompanhando a Agricultura BR se pergunta, ora, a produção até sobe, mas se a exportação sobe muito mais e o consumo interno está lá na casa de 43, 44 milhões de toneladas, como é que ficam os estoques brasileiros de soja? Essa é uma boa pergunta que o pessoal está fazendo em casa agora. Os estoques brasileiros são baixos. Você vai acompanhar agora o que a Conab diz a respeito desses estoques, que eles ficaram menores, mesmo com o Brasil tendo mais uma safra recorde, a terceira consecutiva e a maior da história, se for confirmada da maneira como
por exemplo, a Conab estima. Vamos ver aqui os números. Nós temos aqui os dados para estoque brasileiro. Você observa que a temporada 12/13 teve um estoque de 750 mil toneladas na passagem de safra. A 13/14, 1.410.000 toneladas. Temporada 14/15, 800 mil toneladas de soja. Agora nós temos aqui uma que fica aqui com 510 mil toneladas. Temporada 15/16, 510 mil toneladas de soja traz pouquíssima garantia. Esse fator é interessante. 510 mil toneladas de soja, aproximadamente isso, tem uma garantia muito baixa, fica em torno de 5 dias, menos de 5 dias de consumo garantido no país com essas 510 mil toneladas, de acordo com os dados da própria estatal brasileira, mostrando o quão grave é a situação, quanto está rara a soja no Brasil e porque mesmo num período como esse, no qual se está finalizando a colheita da soja e mesmo com o dólar que caiu da marca dos R$4, a soja vai encontrando situações para continuar subindo, fôlego para subir, é o que nós temos aqui no Agricultura BR, estamos mostrado para todo o Brasil. Daqui a pouco você vai ver os 5 principais estados produtores, em todos eles, registro de alta nos últimos 15 dias. Agora a gente volta a falar sobre a previsão do tempo aqui no Brasil. Olha, nestes últimos dias a gente teve sobre o país uma frente fria avançando que trouxe chuvas principalmente sobre a região sul e também baixou a temperatura do ar por conta desse ar frio que veio junto com a frente fria. Vamos saber com a Nadiara agora como que o clima vai se comportar em todo o país nos próximos dias, se vai ter lugar na região, no interior do Brasil que vai receber chuva, Nadiara, porque a situação por lá é bem crítica. Como que fica essa distribuição? Olha, Juliana, até há previsão de chuva sim para o interior do Brasil, mas não muito intensa, porque nesta época do ano já é comum a chuva diminuir em boa parte do sudeste, do centro-oeste. O que a gente teve aí nos últimos dias foi esse rompimento do bloqueio atmosférico que predominou durante o mês de abril e com isso as frentes frias começaram a avançar com mais frequência, mas mesmo assim as chuvas mais fortes vão ficar concentradas mais sobre o sul do país e no interior do Brasil a tendência é de tempo mais seco. Esse tempo seco ganha cada vez mais força agora no final do outono e também durante a próxima estação, o inverno. Com o término e o enfraquecimento do fenômeno El Niño, agora a gente está observando então essa maior frequência de frentes frias e já a partir do próximo domingo teremos um novo sistema avançando pelo litoral do Brasil. Esse sistema deve trazer chuvas mais abrangentes aqui para o centro-sul do país, mas os maiores volumes devem atingir partes da região sul, São Paulo até sul de Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. Como eu já falava anteriormente, Mato Grosso, Goiás e boa parte aqui de Minas Gerais, Espírito Santo, tem previsão para alguma chuva, mas muito isolada e com baixo acumulado, não é uma chuva que ajuda a encharcar o solo. Tempo bastante seco nesta área entre interior nordestino e o nordeste mato-grossense e chuvas mais abrangentes sobre o norte do país. Nesta época é comum chover bastante sobre Roraima e norte do Amazonas e a gente deve observar isso aí nos próximos 5 dias. Entre os dias 13, entre hoje e o dia 17, a gente vai continuar observando temperaturas mais baixas sobre a região sul, mas nada de frio extremo. As temperaturas devem ficar mais baixas, principalmente nas regiões serranas, também faz um friozinho sobre o sudeste, mas até o dia 17 as temperaturas devem voltar a cair, principalmente no segundo período. Aí teremos, com a frente fria que vai avançar no próximo domingo, vem uma nova massa de ar polar que aí deve derrubar as temperaturas, principalmente na segunda metade da próxima semana, e aí sim teremos declínio mais acentuado das temperaturas em relação a este próximo período. Entre os dias 18 e 22 de maio, a chuva volta a diminuir nesta área. A gente observa aqui que entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, apesar da previsão de chuva, é uma chuva menos abrangente. E sobre o sul do país é que a chuva ganha mais intensidade, principalmente no Paraná, com volumes mais expressivos que podem ultrapassar 50 milímetros. Segue chovendo também sobre a região norte e no nordeste, pancadas bem isoladas apenas no litoral. No interior da região, tempo bastante seco.
Essa condição de tempo deve persistir pelo menos até o final do mês de maio. O ar seco vai ganhando cada vez mais intensidade aqui no interior do país e as chuvas continuam mais volumosas nos extremos sul e também norte do país. Principalmente região sul deve registrar mais de 30 milímetros e no norte, entre o norte do Amazonas e Roraima, estão previstos maiores volumes de água. No nordeste, chuvas localizadas sobre o litoral, mas no interior da região a situação segue crítica por causa do tempo seco. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos. Eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo. Tá certo, Nadiara. Obrigada então pelas informações. Bom fim de semana para você e toda a equipe. Fabiano. Juliana, vamos começar então a trazer valores para a soja aqui no Agricultura BR, começando então pelos destaques pelos portos brasileiros. Vamos saber como é que estão os negócios por lá, movimento de alta para os portos no Brasil. Pessoal, se puder colocar aqui os valores que estão sendo lançados, temos aqui Paranaguá registrando elevação de 0,58%, R$ 86,50. Rio Grande hoje vai apresentando um recuo de 0,58 a R$ 86,00. Santos tem elevação de 0,59%, R$ 85,50. Aqui é o mercado disponível. Os negócios para 2017 são bem mais elevados em relação a esses valores para o mercado disponível, mostrando que soja segue com bons valores nos estados e também no preço pago nos principais portos que exportam a soja aqui do país. E o Agricultura BR destaca agora os preços médios para a saca de 60 quilos da soja nos 5 principais estados produtores do país: Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos começar o destaque então pelo estado do Mato Grosso, é o maior produtor estadual, individual do mundo. Vamos saber como é que está agora os valores nos últimos 15 dias, prazo de 15 dias, nesse estado que tem uma previsão de fechou aí a sua colheita em 27 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. No dia 28 de abril, o valor em Mato Grosso era de R$ 69,50 a saca de 60 quilos. Esse é um valor médio, mínima e máxima diária em todas as regiões produtoras. No dia 3 de maio, chegava a R$ 70,50. No dia 7, R$ 72,25 a saca de 60 quilos. No dia 10, esse valor se elevava para R$ 75,75 a saca de 60 quilos. No dia 13, portanto, hoje, R$ 76,50. Em 15 dias, a alta para os valores praticados no estado do Mato Grosso é de 9,65%. É uma elevação bastante alta quando você considera o prazo analisado, o período analisado de apenas 15 dias. Dando mais destaque aqui, trazendo mais um estado entre os 5 maiores produtores do país, agora o Paraná, o segundo maior produtor do país. Observe que no dia 28 de abril, o valor era de R$ 77,75. Começou o mês, no dia 1º de maio, em R$ 77,25. Caiu um pouco, portanto, mas logo se elevou. No dia 7 deste mês, veio para R$ 80,25. No dia 10, R$ 82,75 a saca de 60 quilos. E hoje, o valor encontrado de R$ 82,00 a saca de 60 quilos da soja no estado do Paraná, mostrando também forte elevação. Essa elevação no Paraná chega agora próxima a 10%, fica em 9,97% de alta. Terceiro estado em destaque é o do Rio Grande do Sul. Você confere comigo como é que ficaram os valores nos últimos 15 dias. No dia 28 de abril, o valor médio de R$ 76,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 de maio, R$ 79,50 a saca de 60 quilos. Dia 8 de maio, Rio Grande do Sul teve valor médio de R$ 77,50 a saca de 60 quilos, enquanto no dia de hoje o valor
encontrado no Rio Grande do Sul é de R$ 80 a saca de 60 quilos. Esse é um valor médio para o estado, mostrando, portanto, valorização no Rio Grande do Sul de 5,23% de alta para o estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 15 dias, também uma alta bastante interessante no estado do Rio Grande do Sul. Por aqui a gente continua trazendo destaques. Agora é o estado de Goiás que você acompanha, valor médio nos últimos 15 dias. Você tem aqui no dia 28 de abril em Goiás, valor médio de R$ 72,75 a saca de 60 quilos. No dia 5 chegava a R$ 76,25. Dia 9 de maio, R$ 76,75 a saca de 60 quilos. No dia 11, R$ 78,25 nesta última quarta-feira. Hoje, R$ 77,25, um recuo em relação à quarta-feira, mas uma elevação de 6,18% se comparado desde o dia 28 de abril. Portanto, nos últimos 15 dias, subiu e subiu bem os valores também no estado de Goiás. Mato Grosso do Sul é o último estado que nós destacamos agora, trazendo agora o que aconteceu nesses 15 dias. Pode mudar a tela. Dia 28 de abril, valor de R$ 69,75 a saca de 60 quilos. No dia 4 de maio, chegava a R$ 70,25 a saca de 60 quilos. Eu lembro sempre que esse é um valor médio, portanto, considera a mínima e a máxima diária. No dia 9, R$ 71,50 a saca de 60 quilos. E hoje, R$ 74,25 a saca de 60 quilos, alta bastante expressiva também no Mato Grosso do Sul, de 6,32% em 15 dias. Portanto, em apenas 15 dias, os principais estados produtores de soja do país tiveram registros de alta entre 5,23%, foi a menor alta nos 5 estados, foi no Rio Grande do Sul, até 9,32%, que foi a alta registrada no estado do Paraná. A gente segue com o programa por aqui falando ainda de soja, mas agora com destaque no cenário internacional. Olha, a colheita da oleaginosa na Argentina avança, atingiu até esta última quinta-feira 51,9% de toda a área a ser colhida. Esse volume representa um atraso bastante significativo em relação ao ritmo de trabalho visto nos anos anteriores. Nessa mesma época do ano passado, por exemplo, mais de 80% já estava fora dos campos. As recentes chuvas de abril que castigaram bastante as áreas produtoras de soja da Argentina e que inclusive retiraram da área apta a ser colhida 1,5 milhão de hectares, prejudica no rendimento médio daquelas lavouras que estão sendo colhidas. A produtividade média nacional está agora em 56 sacas por hectare, mais baixa, inclusive, do que observado na semana passada. Apenas áreas produtoras de Buenos Aires e de La Pampa registram um rendimento médio acima da estimativa inicial. E essas localidades podem, inclusive, encerrar a safra, mostrando uma produtividade média recorde para as regiões. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires continua estimando a safra do país em 56 milhões de toneladas. Ela reduziu em 4 milhões de toneladas a sua estimativa por conta dessas fortes chuvas que castigaram o país. E esse número, estimado por eles, está em linha com o que estima também os Estados Unidos. Veja comigo na sua tela que os Estados Unidos, na sigla USDA, o Departamento de Agricultura do país, estimava em abril uma safra de 59 milhões de toneladas, também pensando em linha com o que estimava a própria Argentina, que era uma produção esperada em 60 milhões de toneladas. Em maio, ambos os órgãos rebaixaram bastante a sua estimativa.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou no seu último relatório, na terça-feira dessa semana, relatório de oferta e demanda, uma produção bem menor, que agora deve alcançar, segundo eles, 56 milhões e meio de toneladas. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a última coluna que você vê na sua tela, trouxe, portanto, essa estimativa que continua em 56 milhões de toneladas de soja. Por aqui a gente dá mais uma olhadinha agora na soja negociada lá na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar as últimas informações desta edição, porque a soja vem caindo, mas essa queda já foi mais expressiva no dia de hoje. Relembrando o que acontecia, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou hoje a venda de novas vendas de soja feitas pelo país, então o mercado deixou de registrar uma queda tão expressiva para os negócios hoje. Ainda vem em campo negativo, mas conforme eu disse, já vinham em queda mais expressiva na manhã de hoje. Maio opera agora $10, 57 centos mais 50 por bushel, queda de 0,65%. Julho vem a $10, 64 centos, queda de 0,67%. Agosto negocia o bushel da soja a $10, 66 centos e setembro $10, 59 centos por bushel, ambas as posições operando com queda próxima a 0,70%. A gente confere agora, para fechar essa edição, mais uma informação, mas agora a respeito do Brasil. Vamos acompanhar as negociações com o dólar frente ao real. A moeda norte-americana hoje sobe aqui no país, e não é só aqui no Brasil, não. Ela sobe frente a outras moedas pelo mundo. E essa alta que a gente vê acontecendo frente ao real não tem a ver, neste momento, com a situação política do país. Tem a ver com assuntos externos. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, porque a moeda norte-americana continua operando em alta, pouco abaixo de 1%, mas permanece na casa dos R$ 3,50. Negócios agora, R$ 3,50 mais 5. Você fica agora com as cotações da soja no Brasil. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que você pode rever todos esses assuntos no portal do SBA. Tenham todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.